Evaldo? Sim. Aqui, no B. Só retornando aquela questão que o senhor comentou a respeito de concentração mental, atenção dividida, memória, o que o senhor pode sugerir entre técnicas e laboratórios mais específicos para que a gente possa melhorar, ampliar essa questão da concentração mental? Concentração mental, a pessoa tem que fazer muita leitura e muito registro. Ler muito e escrever muito. E depois que ela lê e escrever, ela vai escrever aquilo da leitura dela. Depois ela vai pegar, quando ela tiver uma série de registros, de anotações, de apontamentos, ela pega aquilo e vai fazer um artigo, por ela mesma, com a maior concentração. Agora, ela não vai permitir nunca que ela erre em qualquer coisa, não pode ter erro. Então, ela vai fazer revisão de tudo aquilo. Então, o problema, aí você anota no papel o que você quer. Então, por exemplo, olha, olha aí, está escrevendo? Escreve aí, por favor. Autoconcentração mental. Depois da concentração, atenção. Depois da atenção dividida. Depois, o processo da determinação, autodeterminação. O que você determinou? Não, eu decidi fazer isso. É a determinação. Agora, depois dessa determinação, você vai deliberar. A deliberação sua seria quais são as ações que acompanham esse processo intelectual, teórico. Se aí vai vivenciar o processo. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Em vez de estar escrito à mão, você vai passar para o computador, vai digitar aquilo tudo. Segunda parte, você vai fazer uma revisão. Não pode ter erro mais. Não pode ter esquecimento mais. Que é aquilo que eu chamo que é a hipomnésia. Não pode ter. Você tem que fazer tudo certo, não pode ter erro. Agora, no fim, você vai ver o score daquele trabalho. Você vai notar o que você acertou e o que você errou. Agora, os assuntos têm que ser diferentes daquilo que você for escrever. Agora, o ideal é escrever pelo menos uma página, ou a média melhor é 3 páginas. 3 páginas que eu estou falando, digitadas em espaço 12, por exemplo, não precisa de ser 10 ou 11, espaço 12, para você, porque quando a pessoa está começando a trabalhar, a revisão, se ela tiver fonte maior, é melhor para ela não errar. Se for fonte pequena, ela vai errar demais. Se a pessoa que não está acostumada... Então, é fonte 12, entende? Que é o ideal nesse caso. Agora, depois de feito isso, você vai fazer a mesma coisa. Muda as leituras, arranja outros livros, vai ver outros assuntos, outra coisa e registrar tudo. E depois escrever sobre aquilo. Por exemplo, se você tiver dificuldade de arranjar alguma ideia, eu dou logo. Você vai fazer a resenha do livro que você deu. Resenha crítica. Você pega um livro de 200 páginas, você vai escrever 3 páginas a respeito do que está certo e o que está errado nele. Se ele é bom ou não é bom. Se vale a pena dar para o seu filho ou não, para ele ler. Entendeu? Estou falando seu filho assim de 15 anos, 18 anos em diante. Né? Já dá certo. Você entendeu mais ou menos isso? Agora, ó, depois disso, se você entender até aí, eu vou continuar. Deixa eu falar. Você vai ver então, autojuízo crítico. É isso que te dá a autocrítica. Você vai criticar o que você fez e falar, está muito bom, está muito superficial, eu sou capaz de fazer coisa melhor. Então, você anota lá e põe, vou fazer coisa melhor, está fraco ainda, escreve tudo lá. Aí você vai estudar o quê? Associação de ideias, seriamente, entender a associação de ideias. Depois, o programa de autojuízo crítico mais profundo ainda. Então, o que você faz? Você não joga nada que você escreveu fora. Tudo aquilo que está lá no papel, foi digitado e você imprimiu, você pega então e vai ver o que tem naquilo. Começa a ver então. Tem algum mega pensando trivocabular, quer dizer, uma frase de 3 palavras,
que dá um sentido sério como uma síntese para o processo? Tem, por exemplo, algum contraponto que você julgou com uma ideia e tornou a mostrar o outro lado da moeda, como se fosse uma moeda que tivesse duas faces? Se mostrou as duas. Se de ver isso. Terceiro, você, naquilo que você escreveu, tinha algum estrangeirismo? Quarto, naquilo que você escreveu, tinha alguma coisa entre parênteses? Quinto, naquilo que você escreveu, tinha alguma afirmativa de um diálogo? Teve alguma coisa que você fez como sendo a citação? E por aí vai, você começa a colocar isso que eu chamo de itens dos temas, itens da redação. Isso vai enriquecer demais sua observação, a sua concentração vai aumentar cada vez mais, mas tem que ir aos poucos. Se você fizer isso tudo de uma vez, você fica doido. Você não vai aguentar a barra, você vai achar, vai ser muito difícil, é capaz de você jogar tudo quanto é papel na cesta de lixo, não é bom. Tem que ir devagar, do jeito que eu estou falando. Agora, ó, depois disso ainda tem mais, tá? O terceiro tempo, você vai estudar ainda mais o problema de ter uma visão de conjunto, para sair da monovisão que nós estamos mostrando. Aí vai ter a visão de conjunto, que é a cosmovisão. Com isso, você caminha mais depressa. Você entendeu mais ou menos o processo? Agora, tenta fazer isso. Pega um livro de 200 páginas lá, vai lá para a Oroteca, senta lá, arranja um livro de um assunto que possa te interessar. Tem que ser uma coisa que te interessa. Porque a pessoa tem que ter motivação para isso, senão não funciona. Entende? Agora, outra coisa. Se você começar a bater o pino demais, siga a minha técnica. Levanta, vai dormir às 8 horas da noite e levanta às 5 da madrugada. Lava o rosto, bebe uma água, faz xixi e depois vai para o seu escritório. Aí você vai ter a mente mais limpa. Entende? Vai te ajudar. Fazer de manhã, quando você já passou para o terceiro sono. Isso te ajuda. Você entendeu? Mais ou menos. É por aí. Faça isso, depois você vem aqui e pergunta, a gente vê o que é que a gente faz com você. Se joga você no lixo, ou se imprime você. Obrigado. Professor, o senhor poderia explicar melhor como se faz um encapsulamento de mental soma? O mental soma é mais ou menos isso que eu estou explicando. O primeiro passo é isso que eu acabei de falar para ele. É a pessoa começar a ter noção do que é o processo da elaboração do pensamento, ou do pensene. É o que eu chamo de ortopensenidade. Quer dizer, ter a pensenidade elevada, correta e, no início, concisa. Porque a pessoa, às vezes, isso que ele vai fazer lá, às vezes muita bobagem ele vai fazer, porque ele vai escrever a opção de coisa que vem na cabeça dele, de qualquer maneira ele põe lá. Fica aquele lixo. Então não tem concisão. É necessário depurar aquele pensamento. Por isso que eu falo, por exemplo, tem uma técnica nossa, que é bom também que eu fique sabendo, né? Você quer fazer um artigo de 3 páginas, você escreve 150, com análise de tudo, que aí entra tudo quanto é besteira, é um lixão. Agora, dali, então, você depura e faz só 3 páginas. É a concisão, só a coisa boa que você vai pôr. O verbete vai ficar ótimo, ou o artigo vai ficar ótimo com 3 páginas. Então, 150 para 3. Isso aí é que é a técnica das 50 vezes mais. Entendeu como é que é? Isso é encapsulamento do mental soma. Para a pessoa começar a fazer, normal é isso. Agora, o mais é a pessoa, quando ela tiver capacidade para isso, ela iscar uma outra consciência e ela passar o que ela está pensando de mental soma para aquele outro mental soma, para a cérebro ou para a cérebro. Com isso, então, também é uma mudança figadal, não é total. Entende que é isso que nós fazemos, esse processo da terapia extrafísica. Ataque paraterapêutico é o nome que eu dou. No local de poltergeist, você tem que analisar primeiro aonde eu foco. Então, você vai lá e examina o que é. Agora, é muito bom, quando a gente faz isso, você leva uma equipe e não fala nada com ninguém, você só fala. Todo mundo vai examinar para ver onde é que tem as piores energias aqui.
escreve num papel com o nome e me dá. Aí você vai saber quem é. Quem é bom, quem não é, etc. É o maior teste, aí não tem erro. Aí você seleciona quem é que vai dar. Aquele que deu certo, com aquilo que você percebeu, você põe funcionando com você. Agora, eu já estive em lugar que eu pedi para 3 fazer isso. Os 3 bateram comigo, todos 4, tudo igual. E o local não era assim tão fácil para examinar. Era uma boate. Mas a boate ela tinha vários andares para baixo, subterrâneo. O povo tudo analisou direitinho, onde é que tinha energia pior, a mais ou menos. Todos os 3 acertaram do jeitinho que eu também percebi. Agora, então, o que o papai aqui fez? Foi dormir no pior lugar, que todo mundo falou. Passei a noite lá. Não é na boate, no local de pior energia. Entendi. Eu estendi lá um colchonete e fui passar a noite lá. Saí do corpo e encontrei com o povo. Esse aqui é o caminho, foi lá no Juá. Dos índios, lá na virada do Juá. Foi aí que chegou a filha do chefe lá do Burubixaba e me deu um para-tapa na para-cara. Pá! Que ela considerava que eu estava invadindo o processo, é o sambaqui deles lá. Né? E aí a minha pergunta também em alguns momentos você vai fazer a opção de não entrar, ou a gente, dependendo da situação, quando a gente avaliar que não dá, que extrapolou a nossa capacidade. Não é só isso, extrapolar. Às vezes não é bom, porque você fica numa condição com o bumbum de fora. Não é bom ficar naquela condição. Então você arranja uma outra abordagem. Por exemplo, um local. Eu estive numa casa que tinha muito processo de litro de pedra no ar, e coisa que caía no teto, todo lado e tal. Então o que eu fiz? Cheguei lá e fui ver onde é que era o lugar. Passei sozinho, deixei todo mundo lá fora, entrei e fui ver. E vi onde é que era o ambiente mais sério da situação, mais frágil. O que eu fiz? Caí fora e tranquei as portas para ninguém entrar. Só aquilo ali eu já tirei uma influência enorme do negócio. Entende? Eu acabei com a grande força dos assediadores. Eu isolei o ambiente, igual a polícia. Isso aí é outra coisa, isso não é retirada da laguna. Isso é a técnica de assistência. Entendeu? Não é covardia, não. É inteligência técnica. Isso tudo tem que ser feito. Agora, o melhor da história. Depois eu quis saber, com calma, a hora que a gente foi limpando a casa, com calma, houve muito barulho, pedra no telhado, coisa que quebrava, etc. Tal. Aí eu fui saber assim, agora eu quero saber a história, o que aconteceu nessa casa. Aí fomos investigar, chamamos o povo todo para ver. A mulher falou, não, ali é que ficou fulano, que esteve aí uma temporada. O homem era doido, o que ficou lá. Ele já chegou lá com as loucuras dele todo e os assediadores, e ficou naquele local, que é o local que eu isolei. Mas ninguém viu isso, ninguém examinou, ninguém deu valor. Eu cheguei sem saber de nada e fui constatando o negócio todo. Não tinha nada que fosse chamativo para a gente ver isso. Outra coisa, a casa era bem arrumadinha, tudo certinho, no meio de um bosque muito bem arrumado. Isso tudo no Rio de Janeiro, lá no estado do Rio. Agora, essas coisas todas você tem que estar olhando. Então, tem hora que não é que você esteja fazendo a retirada da laguna, não. Você muda a estratégia de assistência. Às vezes é necessário. Professor, aqui no ar. Até onde é interessante, por esse... A gente está fazendo assistência por várias situações e vai verificando... O senhor sempre comenta com relação a gente estar observando sempre até onde é o nosso limite para uma determinada postura de assistencialidade. E uma das fórmulas que eu tenho encontrado é o soma, por vários dias, às vezes, está doendo às vezes.
E eu observo que tem algo que está errado, mas é dor no corpo todo, assim, sem noção nenhuma, sem nada. Aí eu trabalho isso e de repente volta novamente. E eu não quero fugir da situação, eu quero auxiliar. Aí você tem que olhar, se você não está sentindo bem, tem alguma coisa, tem boi na linha, como eu chamo, tem goteira. Se de afastar isso aí, isso é assédio. Uma pessoa que tem assédio, ela não deve fazer desassédio. Ela tem que melhorar o assédio, equilibrar de uma maneira razoável para poder fazer assistência. Uma outra coisa também, que é aquilo que eu estava falando, entre as técnicas, por exemplo, que a gente tem que olhar, por exemplo, chamam a você para trabalhar, para ver uma fazenda que ela está, como o povo gosta de chamar no interior, mal assombrada. Eu já vi isso um monte de vezes. Então você chega lá no interior, é uma fazenda. Agora, o que se passa? A primeira coisa, a hora que eu chego na fazenda com a equipe, eu deixo eles toda a entrada e vou e percorro tudo sozinho, vejo tudo. Mas não é só a casa da fazenda, não. Eu vejo as outras instalações fora da casa grande e vou ver o terreno. Se o terreno, por exemplo, tem muito acidente, isso é um perigo, você levar o povo ali. Perto de uma escarpa, por exemplo, ou um rio esquisitinho, alguma coisa que tem uma gruta, não deve ir ninguém. Então, quando eu vejo isso, eu mando isolar o negócio todo. Meto corda, o diabo, para ninguém passar para entrar ali. Por quê? Quando tem um local desse, o cenário fica propício, quer dizer, o óleo pensene cai. A sua defesa, nem os seus amparadores vão conseguir segurar a barra, se o lugar é muito pesado. Agora, melhor da história, se às vezes vai numa fazenda dessa, ninguém avisa você o que tem lá. Então, a primeira coisa sua é bancar o detetive. Vai e sonda tudo sozinho. Vê tudo para você ter o mapa na mão, a situação na mão. Senão, você está entendendo? Isso também não é covardia, não. É técnica assistencial. Na verdade, é profilaxia antecipada, né? Isso está fazendo... Mas tem que ser assim. Agora... Você sabe, quando faz fazenda, quase toda fazenda boa, ou que tem qualquer coisa, ela tem bosque, tem mata e tem rio. Se não tem rio, ela tem riacho. Do jeito que nós temos um riacho aqui. É sempre assim. Entende? O sítio que você compra, quase sempre tem. E outra coisa, tem uns dedos que às vezes tem estrada perto. Isso tudo tem que abrir o olho. Se tem estrada, às vezes, pode ter, por exemplo, uma fiação elétrica com fio, alguma coisa que tem na estrada. Isso tudo é perigoso perante o local de poltergeist. A gente tem que estar de olho nisso. Outra coisa é subida, coisa de escarpa, íngreme. Você tem que estar de olho. Então, o ambiente e a geopolítica do ambiente não pode ser desprezado em nada que você vai fazer assistência aos outros. Agora, tem lugar desse que é lindo, né? A pessoa chega e fica babaca, fica babando lá. Ah, a gente não podia nadar nesse rio? Aí eu falo assim, ó, você vai para casa, não fica aqui não. Na hora, você manda o cara. Você vai lá para fazer desassédio, a pessoa quer nadar no rio, que achou bonito. Isso é um perigo. Aí eu vi para ele e falei assim, ó, eu não quero que você morra afogado, vai para casa, vai. Não fica aqui não. Cai fora. Eu mando embora na hora. Agora, nunca houve problema de acidente de percurso grande nas coisas todas que eu fiz na minha vida até hoje. Mas também eu sou rígido. Pior do que carcereiro de campo de concentração. Porque aquilo ali tem que ser assim. Senão, depois, como é que você vai? Você vai dar que desculpa depois, se acontecer alguma coisa. Então, aconteceu qualquer coisa, você tem que excluir a pessoa. Não, deixa, vamos embora. Não pode. Isso tudo tem que abrir o olho. Agora, professor, eu vou fazenda e local que você desconhece é dos lugares mais perigosos que tem. O povo fica pensando que é na cidade, não é não. Às vezes é no tempo, é na natureza, é no campo, no meio do mato. Eu vou buscar ficar bastante atento com essa figurativação que o senhor fez para mim. Agora, a escolha é quem vai com você. Olha bem os seus companheiros.
Olha bem a equipe que você deve montar. Mas normalmente eu ando sozinho nessas coisas. Uma boa equipe, só dela chegar no lugar, já começa a mudar tudo. Já houve casos, então, de frustração assim horrível. Os caras chorando as mágoas, não sei há quanto tempo, semanas que está lá o negócio, e vão lá e insistem com a gente, nós resolvemos ir. Na hora que você chega lá, não acontece nada. Aí eu falo, mas vem cá, como é que é isso? Sempre aconteceu aqui? Por que que não? Só de você chegar não tem mais nada? Assim, o povo está com medo da gente, né? O que vai fazer? Mas é uma frustração para todo mundo, porque não acontece nada. Eu estou entendendo, professor. Muito caso assim. Muito caso que assim. O senhor está fazendo uma situação figurativada, porque no meu caso eu atuo muito num processo de cidade, e a gente tem uma inter-relação bastante grande por conta de mexer com empresários ou uma série de coisas, e eu ando muito sozinho no que eu estou falando e fazendo. E eu tenho tido umas situações realmente com bastante dificuldade de enfrentar algumas frentes das quais eu tenho me envolvido. Mas eu observo que está havendo uma calmaria, uma homeostase com o andar da carruagem. Mas que doeu e andou doendo, isso foi indiscutível. Inclusive é uma coisa que o senhor fez um comentário logo de cara que ficou bastante próximo daquilo que eu imaginei. E inclusive achando que é meu assédio, é coisa comigo mesmo. Mas eu não consegui identificar. Uma coisa que você pode lançar a mão, que pode te ajudar muito, é você percorrer, quando tem bosque ou qualquer coisa, ver aonde é que tem árvores que são negativas, o ambiente ali em torno da árvore, e qual é a árvore que é boa, que tem boa energia. Então, por exemplo, quando acontece isso, você faça alguma manifestação na árvore que tem boa energia, que aquilo ajuda a ampliar a autodefesa energética, ectoplásmica do seu trabalho. Tudo isso eu já fiz. Agora, precisa de ver sempre o ambiente. Fazenda é tudo por causa da bicharia, né? Se não tiver cuidado, você leva uma pessoa, uma cobra pega a pessoa, não está vendo o que está se passando, como é que fica? Outro lugar, que é difícil, é você ir numa fazenda dessas que seja um local muito velho, da época do Império. Então, às vezes, tem muita sujeira. A sujeira dá muito, até escorpião, esse negócio todo aí, eu preciso ter cuidado. Uma pessoa, por exemplo, chega lá e pega uma porção de carrapato, a outra pega pulga, agora a outra, bicho de pé. Isso tudo eu vi por causa do interior lá de Minas Gerais. Sabe como é que é? Bicho de pé. O cara não sabe o que é isso. Eu estou com um negócio enorme, meu dedo ficou enorme. Apareceu uns troços, tem um olho lá. O bicho de pé, o cara nunca tinha visto o que é aquilo. Entende? Tudo isso existe. Você sabe que ainda tem esses bichos todos no interior, nessa cidade toda, das fazendas, que não tem higiene, essas coisas não existem até hoje. E isso tudo é perigoso. Então, é preciso de ver o povo que vai. Por exemplo, se é uma fazenda, ninguém pode ir de chinelo, ou de havaiana, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que ir bem arrumado. Teve um lugar, por exemplo, que eu fui, eu falei assim, eu levo todo mundo, fulano, 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 a fulana se quiser ir, fulano, fulano. Agora, todo mundo tem que ir com o negócio no pé. Eu falei assim, mas eles perguntam, que negócio no pé? É uma botina ou coisa parecida. Eu não vou levar vocês para desse lugar, que o cara está falando lá que dá um perigo. É só uma cega, sujeira, sei lá o que acontece. Vão pelo menos prevenido contra a cobra. Aí a moça vira para mim e fala assim, bom, eu tenho isso. E é uma muito bonita. Eu falei assim, isso não resolve. Tem que ver se defende os meus pés. São dessas que tem aquelas botinas bacanas, toda colorida, né? Assim, preciso de ver. Por exemplo, aguenta aí o dente da cobra? Como é que é essa botininha? Mas tem que ter bota. O ideal é ter bota mesmo, um negócio desse. Eu falo assim, aqui agora os comandos atacam de madrugada. Então a gente chega no lugar de manhã, tudo com bota, tudo arrumado, como se fosse mesmo soldado. Isso tudo às vezes é necessário. No local de poltergeist, você tem que analisar primeiro aonde eu foco. Então você vai lá e examina o que é.
Agora, é muito bom, quando a gente faz isso, você leva uma equipe e não fala nada com ninguém, você só fala. Todo mundo vai examinar para ver onde é que tem as piores energias aqui. E escreve num papel com o nome e me dá. Aí você vai saber quem é. Quem é bom, quem não é, etc. É o maior teste, aí não tem erro. Aí você seleciona quem é que vai dar. Aquele que deu certo, aquilo que você percebeu, você põe funcionando com você. Agora, ó, eu já estive em lugar que eu pedi para 3 fazer isso. Os 3 bateram comigo, tudo igual. E o local não era assim tão fácil para examinar. Era uma boate. Mas a boate ela tinha vários andares para baixo, subterrâneo. O povo tudo analisou direitinho, onde é que tinha energia pior, a mais ou menos. Todos os 3 acertaram do jeitinho que eu também percebi. Agora, então, o que o papai aqui fez? Foi dormir no pior lugar, que todo mundo falou. Passei a noite lá. Não é na boate, no local de pior energia. Entendi. Eu estendi lá um colchonete e fui passar a noite lá. Saí do corpo e encontrei com o povo. Esse aqui é o caminho, foi lá não, no Juá. Dos índios, lá na virada do Juá. Foi aí que chegou a filha do chefe lá do Burubixaba e me deu um para-tapa na para-cara. Pá! Que ela considerava que eu estava invadindo o processo, é o sambaqui deles lá. Né? E aí a minha pergunta também em alguns momentos você vai fazer a opção de não entrar, ou a gente, dependendo da situação, quando a gente avaliar que não dá, que extrapolou a nossa capacidade. Não é só isso, extrapolar. Às vezes não é bom, porque você fica numa condição com o bumbum de fora. Não é bom ficar naquela condição. Então você arranja uma outra abordagem. Por exemplo, um local. Eu estive numa casa que tinha muito processo de olito de pedra no ar, e coisa que caía no teto, todo lado e tal. Então, o que eu fiz? Cheguei lá e fui ver onde é que era o lugar. Passei sozinho, deixei todo mundo lá fora, entrei e fui ver. E vi onde é que era o ambiente mais sério da situação, mais frágil. O que eu fiz? Caí fora e tranquei as portas para ninguém entrar. Só aquilo ali eu já tirei uma influência enorme do negócio. Entende? Eu acabei com a grande força dos assediadores. Eu isolei o ambiente, igual a polícia. Isso aí é outra coisa, isso não é retirada da laguna. Isso é a técnica de assistência. Entendeu? Não é covardia, não. É inteligência técnica. Isso tudo tem que ser feito. Agora, o melhor da história. Depois eu quis saber, com calma, a hora que a gente foi limpando a casa, com calma, houve muito barulho, pedra no telhado, coisa que quebrava, etc. Tal. Aí eu fui saber assim, agora eu quero saber a história, o que aconteceu nessa casa. Aí fomos investigar, chamamos o povo todo para ver. A mulher falou, não, ali é que ficou fulano, que esteve aí uma temporada. O homem era doido, o que ficou lá. Ele já chegou lá com as loucuras dele todo e os assediadores, e ficou naquele local, que é o local que eu isolei. Mas ninguém viu isso, ninguém examinou, ninguém deu valor. Eu cheguei sem saber de nada e fui constatando o negócio todo. Não tinha nada que fosse chamativo para a gente ver isso. Outra coisa, a casa era bem arrumadinha, tudo certinho, no meio de um bosque muito bem arrumado. Isso tudo no Rio de Janeiro, lá no estado do Rio. Agora, essas coisas todas você tem que estar olhando. Então, tem hora que não é que você esteja fazendo a retirada da laguna, não. Você muda a estratégia de assistência. Às vezes é necessário. Professor, aqui no ar. Até onde é interessante, por esse... A gente está fazendo assistência por várias situações e vai verificando... O senhor sempre comenta com relação a gente estar observando sempre até onde é o nosso limite para uma determinada postura de assistencialidade.
uma das fórmulas que eu tenho encontrado é o soma, por vários dias, às vezes, está doendo, às vezes. E eu observo que tem algo que está errado, mas é dor no corpo todo, assim, sem noção nenhuma, sem nada. Aí eu trabalho isso e de repente volta novamente. E eu não quero fugir da situação, eu quero auxiliar. Aí você tem que olhar, se você não está sentindo bem, tem alguma coisa, tem boi na linha, como eu chamo, tem goteira. Se de afastar isso aí, isso é assédio. Uma pessoa que tem assédio, ela não deve fazer desassédio. Ela tem que melhorar o assédio, equilibrar de uma maneira razoável para poder fazer assistência. Uma outra coisa também, que é aquilo que eu estava falando, entre as técnicas, por exemplo, que a gente tem que olhar, por exemplo, chamam a você para trabalhar, para ver uma fazenda que ela está, como o povo gosta de chamar no interior, mal assombrada. Eu já vi isso um monte de vezes. Então você chega lá no interior, é uma fazenda. Agora, o que se passa? A primeira coisa, a hora que eu chego na fazenda com a equipe, eu deixo eles toda a entrada e vou e percorro tudo sozinho, vejo tudo. Mas não é só a casa da fazenda, não. Eu vejo as outras instalações fora da casa grande e vou ver o terreno. Se o terreno, por exemplo, tem muito acidente, isso é um perigo você levar o povo ali. Perto de uma escarpa, por exemplo, ou um rio esquisitinho, alguma coisa que tem uma gruta, não deve ir ninguém. Então, quando eu vejo isso, eu mando isolar o negócio todo. Meto corda, o diabo, para ninguém passar para entrar ali. Por quê? Quando tem um local desse, o cenário fica propício, quer dizer, o óleo pensando cai. A sua defesa, nem os seus amparadores vão conseguir segurar a barra, se o lugar é muito pesado. Agora, melhor da história, se às vezes vai numa fazenda dessa, ninguém avisa você o que tem lá. Então, a primeira coisa sua é bancar o detetive, vai e sonda tudo sozinho, vê tudo para você ter o mapa na mão, a situação na mão. Senão, você está entendendo? Isso também não é covardia, não. É técnica assistencial. Na verdade, é profilaxia antecipada, né? Isso está fazendo... Mas tem que ser assim. Agora... Você sabe, quando faz fazenda, quase toda fazenda boa, ou que tem qualquer coisa, ela tem bosque, tem mata e tem rio. Se não tem rio, ela tem riacho. Do jeito que nós temos um riacho aqui. É sempre assim, entende? O sítio que você compra, quase sempre tem. E outra coisa, tem uns dedos que às vezes tem estrada perto. Isso tudo tem que abrir o olho. Se tem estrada, às vezes, pode ter, por exemplo, uma fiação elétrica com fio, alguma coisa que tem na estrada. Isso tudo é perigoso perante o local de poltergeist. A gente tem que estar de olho nisso. Outra coisa é subida, coisa de escarpa, íngreme. Você tem que estar de olho. Então, o ambiente e a geopolítica do ambiente não pode ser desprezado em nada que você vai fazer assistência aos outros. Agora, tem lugar desse que é lindo, né? A pessoa chega e fica babaca, fica babando lá. Ah, a gente não podia nadar nesse rio? Aí eu falo assim, ó, você vai para casa, não fica aqui não. Na hora, você manda o cara. Você vai lá para fazer desassédio, a pessoa quer nadar no rio, que achou bonito. Isso é um perigo. Aí eu vi para ele e falei assim, ó, eu não quero que você morra afogado, vai para casa, vai, não fica aqui não. Cai fora. Eu mando embora na hora. Agora, nunca houve problema de acidente de percurso grande nas coisas todas que eu fiz na minha vida até hoje. Mas também eu sou rígido. Pior do que carcereiro de campo de concentração. Porque aquilo ali tem que ser assim. Senão, depois, como é que você vai? Você vai dar que desculpa depois, se acontecer alguma coisa. Então, aconteceu qualquer coisa, você tem que excluir a pessoa. Não, deixa, vamos embora. Não pode. Isso tudo tem que abrir o olho. Agora, professor, eu vou... fazenda e local que você desconhece é dos lugares mais perigosos que tem. Eu fico pensando que é na cidade, não é não. Às vezes é no tempo, é na natureza, é no campo, no meio do mato.
Eu vou buscar ficar bastante atento com essa figurativação que o senhor fez para mim. Agora, a escolha é quem vai com você. Olha bem os seus companheiros. Olha bem a equipe que você deve montar. Mas normalmente eu ando sozinho nessas coisas. Uma boa equipe, só dela chegar no lugar, já começa a mudar tudo. Já houve casos, então, de frustração assim horrível. Os caras chorando as mágoas, não sei há quanto tempo, semanas que está lá o negócio, e vão lá e insistem com a gente, nós resolvemos ir. Na hora que você chega lá, não acontece nada. Aí nós vamos, mas vem cá. Como é que é isso? Sempre aconteceu aqui? Por que que não? Só de você chegar não tem mais nada? Assim, o povo está com medo da gente, né? O que vai fazer? Mas é uma frustração para todo mundo, porque não acontece nada. Eu estou entendendo, professor. Muito caso assim. Muito caso que assim. O senhor está fazendo uma situação figurativada, porque no meu caso eu atuo muito num processo de cidade e a gente tem uma inter-relação bastante grande por conta de mexer com empresários ou uma série de coisas, e eu ando muito sozinho no que eu estou falando e fazendo. E eu tenho tido umas situações realmente com bastante dificuldade de enfrentar algumas frentes das quais eu tenho me envolvido. Mas eu observo que está havendo uma calmaria, uma homeostase com o andar da carruagem. Mas que doeu e andou doendo, isso foi indiscutível. Inclusive é uma coisa que o senhor fez um comentário logo de cara que ficou bastante próximo daquilo que eu imaginei. E, inclusive, achando que é meu assédio, é coisa comigo mesmo. Mas eu não consegui identificar. Uma coisa que você pode lançar a mão, que pode te ajudar muito, é você percorrer, quando tem bosque ou qualquer coisa, ver aonde é que tem árvores que são negativas, o ambiente ali em torno da árvore, e qual é a árvore que é boa, que tem boa energia. Então, por exemplo, quando acontece isso, você faça alguma manifestação na árvore que tem boa energia, que aquilo ajuda a ampliar a autodefesa energética, ectoplásmica do seu trabalho. Tudo isso eu já fiz. Agora, precisa de ver sempre o ambiente. Fazenda é duro por causa da bicharia, né? Se não tiver cuidado, você leva numa pessoa, uma cobra pega a pessoa, não está vendo o que está se passando, como é que fica? Outro lugar, que é difícil, é você ir numa fazenda dessas que seja um local muito velho, da época do Império. Então, às vezes, tem muita sujeira. A sujeira dá muito, até escorpião, esse negócio todo aí, eu preciso ter cuidado. Uma pessoa, por exemplo, chega lá e pega uma porção de carrapato, a outra pega pulga, agora a outra, bicho de pé. Isso tudo eu vi por causa do interior lá de Minas Gerais. Sabe como é que é? Bicho de pé. O cara não sabe o que é isso. Eu estou com um negócio enorme, meu dedo ficou enorme. Apareceu uns troços, tem um olho lá. O bicho de pé, o cara nunca tinha visto o que é aquilo. Entende? Tudo isso existe. Você sabe que ainda tem esses bichos todos no interior, nessa cidade toda das fazendas que não tem higiene, essas coisas não existem até hoje. E isso tudo é perigoso. Então, é preciso ver o povo que vai. Por exemplo, se é uma fazenda, ninguém pode ir de chinelo, ou de havaiana, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que ir bem arrumado. Teve um lugar, por exemplo, que eu fui, eu falei assim, eu levo todo mundo, fulano, a fulana se quiser ir, fulano. Agora, todo mundo tem que ir com o negócio no pé. Eu falei assim, mas eles perguntam, que negócio no pé? É uma botina ou coisa parecida. Eu não vou levar vocês para desse lugar que o cara está falando lá que dá um perigo. É só uma cega, sujeira, sei lá o que acontece. Vão pelo menos prevenido contra a cobra. Aí a moça vira para mim e fala assim, bom, eu tenho isso. E é uma muito bonita. Eu falei assim, isso não resolve. Tem que ver se defende os meus pés. São dessas que tem aquelas botinas bacanas, toda colorida, né? Assim, preciso de ver. Por exemplo, aguenta aí o dente da cobra? Como é que é essa botininha? Mas tem que ter bota. O ideal é ter bota mesmo, um negócio desse. Eu falo assim, aqui agora os comandos atacam de madrugada. Então a gente chega no lugar de manhã, tudo com bota, tudo arrumado, como se fosse mesmo soldado. Isso tudo às vezes é necessário.
Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaque, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.